Diário Cast, um oferecimento ABESSE, 50 anos, Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. No nosso Diário Cast de hoje, nós recebemos Mãe Elza de Iemanjá, essa querida figura, criatura. Sua bênção, Mãe Elza, para a gente começar o programa recebendo suas bênçãos e pedindo a todos os ancestrais. Iemanjá, Ogum, Orixá lhe acompanhe sempre. Amém, coisa boa, axé, muito. Bom falar disso, né? Não é? Das culturas de paz, da cultura, é isso, axé, amém. E todo mundo vive pela fé que lhe move, né? Que coisa boa. Mãe Elza, a senhora é coordenadora entre as atividades, a sacerdotisa que estamos aqui hoje, mas vou falar logo com a coordenadora da Caminhada dos Terreiros de Pernambuco, que a senhora já implementa um trabalho, uma luta que tem aí. Essa semana completou a 19ª Caminhada dos Terreiros. É um trabalho árduo que a senhora tem conseguido fazer crescer e juntando cada vez mais pessoas. Ai, que coisa boa. Porque, na verdade, a caminhada ela começa, né, com muita luta, porque o povo de terreiro é um povo que sofreu muito a perseguição, sofre muita perseguição. Então, se acreditar que algo poderia ir às ruas falando contra o racismo, falando de política pública afirmativa, falando de fé, era possível, levou um certo tempo. Mas já no segundo ano, em 2008, graças a Elê do Mar, todo mundo chegou junto e até hoje a gente está por aí, nessa caminhada. Gente, eu conheci Mãe Elza num encontro promovido pelo Ministério Público de Pernambuco. Na época era o nosso querido Pester, que estava conosco na chefia aqui e convidou várias lideranças religiosas. Eu, como participante da Federação Espírita Pernambucana, fui ao encontro também. E ali nós tínhamos dezenas, primeiro um pouco mais de 10, 12, 13 talvez, representações religiosas através dos seus líderes, que ele chamou para conversar, para que houvesse um entendimento e um diálogo que se estabelecesse, porque chegavam várias denúncias no Ministério Público de intolerância religiosa. E essa intolerância religiosa, que hoje a gente identifica até como racismo religioso, sempre com maior incidência contra as religiões de matriz afro-indígena brasileira. Na verdade, ali a gente deu um salto pela paz, né? Saudoso Frei Tito estavam conosco, né, trazendo sempre a figura de Dom Helder Câmara. Precisa dizer que o nome Diálogo veio dessa sua mente aí, que entendia que as pessoas precisavam conversar. A gente estava em busca de um nome que juntasse essas lideranças e falasse em uma mesma língua. Foi difícil porque existe, né, uma certa resistência de alguns credos, mas a gente conseguiu juntar a maioria em Pernambuco. Posso até dizer Brasil, né, porque a gente também recebeu lideranças de outros estados e o fórum está aí, né, fazendo um trabalho gigante, né, pela paz, pela cultura de paz. E é isso, vai seguindo, porque dialogar sobre fé é sempre muito prazeroso e necessário. E o fórum fez isso com a gente, né? E a senhora tem, paralelo à sua participação no fórum, sempre de uma forma colaborativa muito dinâmica e pertinente, Mãe Elza, junto às comunidades de matriz africana, aos terreiros, às pessoas que têm a necessidade de uma voz e de um posicionamento que muitas das vezes não encontram espaço, mesmo na imprensa, onde às vezes são tratados de forma irresponsável até por alguns veículos ou algumas pessoas, não digo nem o veículo, quando um comunicador que desconhece o que é a religião, desconhece o que é a cultura, se coloca como alguém que fala sobre algo que não conhece. Eu acho que a imprensa hoje é um grande desafio, porque de forma muito tendenciosa as pessoas costumam praticar o racismo, né? Camuflam a fala e levam uma intenção de realmente desconstruir até mesmo assassinatos, crimes hediondos, né? Porque na verdade a gente sabe que a realidade mundial é a realidade dos grandes latrocínios, né? Infelizmente a gente precisa dizer disso, os crimes estão aí para serem combatidos e nenhuma religião pode se responsabilizar por uma ação individual, né? Isso aí a gente disse em todos os caminhos. Nós vimos, né? Eu já estive na coordenadoria estadual
de Pernambuco na política de igualdade racial. E a gente sempre dizia não ao racismo para todas as religiões. Não é um não ao racismo só contra as religiões de matriz africana, mas nós, como você bem disse, somos aqueles que sofrem mais. A perseguição é diária, é em todo lugar. Basta a gente sair com um pano que nos identifica, com um fio de conta que diz da minha identidade. A violência está lá cravada. E isso precisa acabar. Mas a gente está trabalhando isso. A gente está combatendo, a gente está processando os excessos, porque é necessário. Né? E esse trabalho não é só nosso, né? Da caminhada, meu e de outras pessoas, como uma série de religiosos, uma série de pessoas, inclusive da sociedade civil, né? Que estão nesse trabalho. E a gente está avançando. Não vira manchete de jornal ou de chamada de qualquer veículo de comunicação, rádio ou internet, dizer assim, um cristão matou não sei o quê. Mas se for assim, um juremeiro matou não sei o quê. Aí vai porque o cara é juremeiro, ou porque aquela pessoa é de uma religião de matriz africana, se coloca como se aquela religião tivesse alguma coisa com um ato que foi praticado por aquela pessoa que fez aquela violência. E é uma forma que a gente identifica como uma coisa que é preciso que seja mudada. E as pessoas, Haldney, elas têm em sua casa, em seu trabalho, sempre um símbolo que identifica a sua religião. A verdade é essa. Você vai encontrar sempre uma Bíblia, um crucifixo, um fio de conta. Elas estão lá marcando sua religião. Mas isso, quando é apresentado nas mídias, aparece assim, eita, a gente encontrou uma estatueta de Malunguinho, por exemplo. Não diz assim, eita, em cima da cama da pessoa tinha uma Bíblia, como é que essa pessoa foi tão cruel, chegou lá e matou? É difícil. E como o Estado laico que a gente vive, a importância de termos essa laicidade em todos os lugares. Eu lembro de nas nossas conversas da manhã, Elza, quando a gente falava sobre, é preciso que em um prédio público, qualquer que seja ele, já que o prédio é público e o Estado é laico, haja a imagem de qualquer religião, ou se coloca de todas ou não se coloca de nenhuma? Porque será que o meu Deus, que eu que sou cristão, Jesus precisa que tenha uma imagem, um crucifixo para agradá-lo em qualquer prédio público que exista? Principalmente em prédio público, né? Porque o Estado é laico e a gente encontra como é que eu posso ter um lugar que diga assim, este é o único caminho a seguir. Né? A gente tem vários caminhos a seguir, toda fé tem seu primogênito, toda fé tem algo a seguir, né, que leva a Deus e do mar, e isso é importante que seja compreendido, porque ali, inclusive, a gente vê muito isso nos hospitais e em escolas, o professor, o médico, a enfermeira, ela está vestindo um jaleco institucional, né, público. Ela não pode ali usar aquele jaleco para fazer proselitismo. Sim. Isso é um grande equívoco, mas e que não é um equívoco por ignorância, é um equívoco tendencioso, provocado. Sempre existe algo a se entregar. Está aqui, olha, você vai ser salvo, a partir de hoje aceite o meu Deus. Isso é um grande agravo, porque a pessoa chega numa instituição de saúde para se tratar, precisa sim de uma fé, mas ela carrega a sua fé. Sim. Né? Isso precisa também ser pontuado. E o racismo religioso, ele tem essas várias faces e chega às pessoas, infelizmente, de todas as formas, e são formas bem, vamos dizer assim, agressivas. Porque se você não aceitar meu Deus, você não vai estar salvo, você não vai ter o céu prometido em meu livro. É mais ou menos assim que acontece, viu? Isso continua sendo constante, Maelza? A senhora percebe que a senhora que está no dia a dia, no contato com as pessoas, sua religião, que naturalmente o que a gente já identifica é quem mais sofre esse tipo de perseguição, é algo constante. É sempre presente em todos os lugares. Se você entrar em um ônibus, se você andar na rua, se você entrar no restaurante, sempre vai ter alguém que enquanto você bebe um suco vai lhe entregar um santinho. E o que é pior, né? Sempre de forma assim, existe uma proposta para você, meu Deus tem uma proposta para você, e a pessoa não tem nem sua
sua liberdade de estar com família, de estar com filho. E o que graças à Lei do Mar também, eu quero muito frisar isso, Deus está em todos os lugares fazendo acontecer a paz. As políticas estão avançando. Nós hoje temos uma política de igualdade racial acirrada, as próprias cotas na universidade nos ajudam a colocar os nossos filhos, porque não é um favor, é uma reparação nas universidades, mas dizer que o racismo não está impregnado nas pessoas, você tira pelo intervalo bíblico, né, que chega aí para as escolas com recorte para um determinado público e para uma determinada fé. Nós não somos contra que ninguém faça suas preces em qualquer lugar. Muito pelo contrário, a prece, ela fortalece. Mas acontece que a escola não é lugar para isso, para usar aquele espaço que é uma fé sacra, que é uma prece que eleva o espírito e as pessoas, para criar o proselitismo. Eu participei de várias reuniões, meus filhos também, né, participam, aonde dizem exatamente isso: vamos para um determinado intervalo, vamos rezar. Mas se meu filho for lá, fizer um cântico ou fizer uma prece dentro das matrizes africanas, vão dizer, isso é coisa do demônio, aqui não entra. Ah, não, aí não, né, dona? Pois é. A gente tem já essa conotação de que é importante que se abra para o espaço religioso, mas que não seja só de uso de uma religião específica. Possam todos colocar a sua... Mas eu lembro que no meu tempo de colégio eu tinha ensino religioso, eu estudei em escola que tinha ensino religioso, mas realmente a visão era sempre muito mais voltada só para o catolicismo, que era o colégio que eu estudava, e o ensino cristão. O fundamentalismo, ele chega com muita força e ele não chega como chegava no nosso tempo, né? Se é que eu posso lhe dizer também desse tempo. A gente tinha uma fé um pouco diferente, porque as crianças não estavam sendo trabalhadas contra as outras crianças. Existia um certo afeto diferenciado, mesmo que o racismo estivesse ali. Mas hoje não, hoje existe uma máquina que trabalha o racismo. Então as nossas crianças estão sendo afetadas, isso é muito grave, né? O Estado precisa chegar, né, com a educação para todos, a educação que fala dos heróis negros, a educação que fala, vamos dizer assim, que passe até pelo histórico da religião, que conte como é que é formatada as religiões, mas sem proselitismo. Precisa ter essa atenção, inclusive na saúde, né? Porque a saúde também, ela nos é perversa. Porque quando nós chegamos com o nosso fio de conta, nós temos, né, nossas marcas tribais, igual a uma criança. Uma menina quando nasce, vamos dizer, na maioria dos lugares, né, em algumas maternidades ou em casa, a mãe quer logo marcar ela. Eita, peraí, isso aqui eu preciso marcar que é feminino. Aí marca a orelhinha para dizer que é uma menina. Apenas para diferenciar do masculino, aquele estereótipo equivocado, mas que existe. Nós não, nós temos marcas que dizem de onde vimos, que são marcas tribais, entendeu? Marcas comuns em braço, que é o que as pessoas veem. Do jeito que o crucifixo, ele é muito importante para as pessoas que são cristãs, para nós as nossas marcas tribais, que dizem de um índio, de um caboclo ou de um orixá, também é muito importante. É como se Deus estivesse entrando em minha vida, entendeu? Eu relembro, quando eu ia com meu pai, que era muito cristão, para a igreja, todo final de semana comungar e beber o sangue de Cristo. É um simbolismo muito forte, né? Existe ali o simbolismo do sacrifício de Jesus e todo mundo, né, se purifica naquele simbolismo. Então eu acho que é por aí o caminho que a gente tem seguido de respeito ao outro. Eu acho que o importante é você respeitar as diferenças de crer do outro. Mãe Elza, fala um pouquinho da sua intimidade. Como a senhora começou na religião? Eu comecei com o fenômeno religioso, para quem tem o dom espiritual de incorporação, ele é muito parecido. A gente, de alguma forma, surge em uma família que não é de religião de matriz africana e começa a ter visão, começa a ter desmaio, adoece.
E os nossos pais extremamente assim, assustados com aquele fenômeno. Comigo mesmo acontecia visão. Eu tinha visões, né? Meu pai estava reunido, me lembro que uma vez aconteceu com minha mãe, e a gente estava em uma reunião que meu pai estava recebendo alguém que tinha perdido um filho. Eu pequena, né, 7 anos de idade, você não sabe de nada. As reuniões eram muito fechadas. Meu pai era contador de algumas empresas do estado e eu cheguei, passei pela sala e tive aquele rompante de empurrar a porta. Cheguei para alguém muito choroso e disse, não chora não, porque o menino me disse que sofre quando você sofre, mas que ele está bem. E ele vai ficar bem quando você começar a sorrir. O pai começou a chorar, meu pai me tirou da sala, disse, lá vem essa menina. Aí surgiu assim, a descoberta de que eu tinha, vamos dizer, um dom diferente de outras pessoas, porque eu tinha o dom da visão e depois da incorporação, né, que começa a ter essa coisa de chegar às entidades, os orixás. Então, por doença, porque meu pai tomava como doença, eu comecei a desmaiar. E meu pai e minha mãe me levou, porque minha mãe conhecia um sacerdote em Prazeres, aqui em Pernambuco, e lá ele detectou que eu tinha dons espirituais e até disse... Era mediunidade. Essa menina tem mediunidade e essa menina, engraçado que eu me lembro como hoje, porque foi Joana Pé de Chita que me recebeu e disse, essa menina vai se tornar uma sacerdotisa. Minha mãe chega e disse assim, eita, porque... Eu só acordei depois, mamãe comentando no carro, não comente isso com Torres, meu pai era Torres, né? Francisco Torres, o meu querido pai, que ele me abençoe. Então, não comente isso com Torres, que ele não vai aceitar de forma nenhuma. Aí depois eu comecei a incorporar e daí foi a minha missão até o dia de hoje. Eita, e tá aqui mãe Elza de já. E eu estou muito feliz, sabe? Eu não justifico o meu bem enxergando o mal que está nas pessoas, sabe? Eu aprendi com minha mãe que eu precisava ser alguém do bem, porque o bem ia me colocar uma felicidade, tristezas, porque nós vivemos nesse planeta, né? E a gente tem que passar por coisas que não nos são favoráveis, mas eu aprendi a respeitar o outro, a religião do outro. Nós somos tão atacados que se a gente fosse atacar, seria uma guerra e a gente não quer trazer essa guerra. E por fim dizer assim, né, que as religiões de matriz africana agora mesmo, nós tivemos a lei do silêncio. E quando nós brigamos para que o entendimento do dito barulho fosse compreendido realmente diferente, e não a de um bar ou de um momento, sim, como um momento de oração, nós não pedimos pelas matrizes africanas só. Nós pedimos que o órgão das igrejas fosse respeitado, o tambor do terreiro fosse respeitado e juntamos isso para que o Estado modificasse um pouco dessa interpretação equivocada, que seria o som religioso ser comparado a um barulho que tiraria o sono, perturbaria vamos dizer assim, a tranquilidade das pessoas. E nós fizemos por todos. Fomos, inclusive, né, para o Ministério Público defender essa pauta dessa forma. Mãe Elza, a sua casa fica aqui em Olinda, seu terreiro, não é isso? É. E diga o endereço. Eu estou aqui em Salgadinho, pertinho do Centro de Convenções, Rua Filomena Pereira, 305. É o Ilê Axé, BAU, uma casa de matriz Nagô. Eu também tomei meus 50 anos com Babá Ubaraim, que eu tenho que falar do meu pai. Que prazer, da minha ancestralidade Nagô também. E a gente está em Olinda. Ô, mãe Elza, eu acho tão gostoso lhe ouvir falar. E a senhora outro dia, numa conversa da gente, só lhe dizendo que tem o pessoal que faz o culto ali, uns são protestantes que fazem o culto, e a senhora empresta as cadeiras para que eles possam fazer na rua. Fizemos isso vários anos. Fizemos isso vários anos. Se eles passarem com qualquer expressão religiosa, eles vão ter apoio. E a minha vizinha, ela tem o meu terraço é mais fechado, né? Porque o muro é um pouco maior, e ela tem um terraço muito aberto. E vamos chegando, vamos pedindo cadeira, vamos pedindo... Aí eu digo, leve água, leve lanchinho, leve tudo. E era, né, muito aceito, porque realmente existia ali um respeito do que eles estavam pregando e do que eu pregava do lado de cá. Mas essa não é a realidade de todo dia, viu? A realidade de todo dia é voraz. Mas a gente com esse fé... exemplo a gente vai
tratando com muita simpatia e procurando fazer com que ele se multiplique. Ô, mãe Elza, a senhora falou ainda há pouco dos cantos, dos pontos. Eu queria que a gente encerrasse esse nosso encontro aqui no Diário Cast de hoje, com a senhora fazendo, de alguma forma, algo que a senhora julgue conveniente para um encerramento do nosso encontro. Pronto. Hoje a gente ia trazer tambores, agogô. A gente não trouxe porque o povo está muito cansado, né? Foram dias acirrados, mas eu quero cantar para Oxalá, pela paz, né? Pelo novo tempo, acreditamos nesse novo tempo, dizer que a caminhada celebrou a abertura do mês da consciência negra oficialmente e a gente vai cantar para ele, né? Epa! Ekoaja labaode abuke ekoaja labaode babaobe enikoiko orisha ogian malodeu como fim babachireu bodu bonilê bonjocô. Boa sorte pro povo brasileiro, que venha um ano gigante de muita paz, que as pessoas aprendam a amar e a respeitar a todas as pessoas que tenham fé e que também não tenham fé, porque precisam e devem ser respeitadas. Mojuba, Mojuba, meu querido, obrigada pela atenção, pelo respeito e pelo carinho de nos receber. Sempre. Mojuba. A gente encerra por aqui o nosso Diário Cast de hoje. Na próxima edição, espero contar com você. Uma boa semana abençoada. Até lá.